Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPs de Ensino. Sou a professora Clarissa Barros, do curso Técnico de Condomínios, e a nossa disciplina vai ser Direito Condominial. Na aula 30 de hoje, a gente vai falar sobre o fundo de reserva, o que é ele, o que se constitui, o que se faz com ele. Então, segue comigo. Então, vamos lá. O fundo de reserva é o mais famoso e tradicional forma de arrecadação extra. Normalmente, esse fundo de reserva, ele consta, essa contribuição para fundo de reserva precisa constar dentro da convenção do condomínio, certo? A convenção vai ditar qual vai ser o percentual da taxa condominial que deve ser destinado ao fundo de reserva, certo? Fundo de reserva é aquela poupancinha que se faz para quando acontecer alguma situação inesperada dentro do condomínio, para os condomínios não serem pegos de surpresa e de mão vazia, certo? Então se constitui esse fundo de reserva para esse tipo de situação. Em geral, essa alíquota varia de 5 a 10% da taxa de condomínio. Então vamos lá, imagina que a tua taxa de condomínio seja R$1.000, então o fundo de reserva pode variar de 50 a 100 reais todo mês. Então você vai pagar a taxa de condomínio mais 50 a 100 reais para compor o fundo de reserva, certo? E ela é a única forma de arrecadação extra a figurar nas convenções de condomínio, certo? Ou seja, é obrigatório ter um fundo de reserva e é obrigatório estar instituído dentro da convenção de condomínio. Vamos lá. As outras formas de arrecadação, como fundo de obras e para outros fins e rateios extras, podem ser criados por assembleias. Vamos lá, vamos imaginar que o seu condomínio quer fazer uma obra, quer fazer uma sala de ginástica e o fundo de reserva ele não é suficiente. Ou seja, você vai criar um outro fundo, um fundo para essa obra específica e vai designar o percentual, a taxa que vai ser cobrada para esse fundo de obra, certo? Então vamos lá, esse tipo de arrecadação, esse outro tipo de fundo, que não de reserva, ele vai ser criado em assembleia, certo? Ele não consta da convenção de condomínio. Vamos lá. O fundo de reserva tem como sua principal destinação garantir a continuidade e o bom funcionamento do condomínio em caso de despesas imprevistas e emergenciais, além de acumular recursos para viabilizar a necessidade de grandes reformas futuras. Então vamos imaginar, existe uma situação com os elevadores do condomínio, certos elevadores têm uma pane geral, ou seja, apesar das manutenções mensais, e é necessário trocar maquinário ou trocar o elevador. Ou seja, essa é uma situação imprevista, certo? E que vai gerar prejuízo caso não seja sanada de forma adequada e de forma rápida. Como é uma situação que exige determinado dinheiro para se reparar, a gente tem o fundo de reserva para viabilizar a necessidade dessa despesa emergencial. Então, para isso que serve o fundo de reserva, para sanar emergências imprevistos que aconteçam dentro do seu condomínio. Vamos lá. O valor arrecadado, ele é um valor arrecadado mensalmente, entendeu? Então, vai estar lá descrito quanto você paga de taxa de condomínio e quanto você paga de taxa de fundo de reserva, certo? Lembrando que o fundo de reserva é uma porcentagem sobre a fração ideal. Então, vamos imaginar que você ganha, seu condomínio seja de R$500 e a taxa de fundo de reserva seja 10% sobre esse valor. Então, você vai pagar R$500 da taxa de condomínio mais R$50 do fundo de reserva, ou seja, você vai ter ali que pagar R$550 para o seu condomínio. O fundo de reserva, ele tem sempre uma destinação específica, certo? Então, ele é sempre para situações emergenciais e essas situações, elas precisam estar descritas. Foi usado o fundo de reserva para sanar, fazer tal situação, ok? Então, isso tem que estar bem especificado. O fundo de reserva, ele é um patrimônio de longo prazo. Às vezes você arrecada por vários e vários anos e não tem necessidade de usá-lo, certo? Então o que acontece? Esse patrimônio, essa quantidade de dinheiro, ela vai se avolumando, ela vai se agrandando, certo? Então, para que o valor ele esteja certinho, esse valor ele tem sempre que estar destacado no caixa
do condomínio, ou seja, quando você recebe a sua taxa de condomínio, você tem que estar descrito mensalmente quanto que foi arrecadado para o fundo de reserva, certo? Então aquilo tem que estar. Então todo mês o fundo de reserva tem que aumentar. Vamos lá. O que se faz com o fundo de reserva? Como ele é um patrimônio a longo prazo, que muitas vezes você fica anos sem usá-lo, é necessário que você aplique esse dinheiro em uma instituição financeira, certo? Se coloque dentro de uma conta corrente ou que a gente coloque numa carteira, numa poupança ou no investimento cujo mantenha esse valor sempre atualizado e faça com que esse valor cresça, se possível, certo? Que ele esteja sempre acompanhando pelo menos a inflação. Os especialistas ressaltam que as aplicações em imóveis ou ações não devem ser consideradas para esse fim. Ou seja, você aplicar teu fundo de reserva em um imóvel ou em ações do mercado da Bolsa de Valores não é aconselhável, porque o imóvel ele pode sofrer variação no seu valor, ele pode subir, como ele pode descer, certo? Então é imprevisível muitas vezes. A mesma coisa com a Bolsa de Valores. Então, o que os especialistas recomendam? Os especialistas recomendam que se mantenha o montante do fundo de reserva em rendimentos de baixo risco e liquidez alta, ou seja, baixo risco, ou seja, que não sofra ações de altas repentinas ou quedas repentinas bruscas. E quando a gente fala liquidez alta, ou seja, que você possa disponibilizar daquele dinheiro de forma rápida. Então, por exemplo, se você coloca numa aplicação que muitas vezes necessita de 30 dias para carregar, você muitas vezes acaba colocando o teu condomínio em prejuízo. Ou seja, quando a gente fala de liquidez alta, uma poupança, certo? É um rendimento de baixo risco de liquidez alta, ou seja, você pode retirar o dinheiro no mesmo dia, certo? Sem problema nenhum. Então, para facilitar a contabilidade, há necessidade que se tenha separação das contas, certo? Você tem que designar, colocar em anexo o que foi arrecadado com as taxas de condomínio e o que foi arrecadado com as taxas de fundo de reserva, certo? O ideal é a abertura de contas ou aplicações separadas, ou seja, em uma conta ou em uma aplicação você deposita o que foi arrecadado com a taxa de condomínio e em outra conta, em outra aplicação você deposita a taxa de reserva, entendeu? Para que você saiba exatamente o que foi arrecadado em cada uma das situações. Lembra que a taxa de condomínio, ela é arrecadada para o pagamento das situações rotineiras do seu condomínio. Pagamento de funcionários, pagamento de água e luz. Agora, o fundo de reserva, ele é uma poupança, certo? Que só vai ser usada quando acontecer um imprevisto que necessite de usar esse fundo de reserva. Então, por isso que a gente diz, é ideal sempre ter esses dois montantes, esses dois valores separados, para que não se confundam, não giram, não aconteçam problemas de caixa e de explicação dos valores, certo? Então a gente geralmente tem duas contas, uma para as despesas ordinárias do dia a dia e outras para o fundo de reserva, específicos. Vamos lá. Em que situações ou como eu posso usar de forma correta o fundo de reserva do meu condomínio? Vamos lá. O síndico pode se utilizar daquele caixa para sanar alguma outra emergência, como um elevador queimado, certo? Queimou o elevador, eu vou ter que reparar, vou ter que trocar toda a engrenagem. Isso é um custo muito alto, certo? E isso acontece muito dificilmente, certo? E aí o que acontece? Nesse caso, o síndico pode sim usar. E ele pode usar sem necessidade de convocar a assembleia. Queimou o elevador, é algo que eu preciso sanar de forma rápida, certo? A fim de não prejudicar os condôminos que ali vivem. Nesse caso, o uso parcial total do fundo de reserva deve ser reposto e, para deixar tudo claro aos condôminos, também deve ser ratificado em ata na próxima assembleia. Ou seja, quando essa situação extrema acontece, esse imprevisto extremo acontece e o síndico precisa usar o fundo de reserva, na próxima assembleia ele vai ter que explicar o porquê que ele usou o fundo de reserva, certo? E detalhar toda a conta que foi utilizada, todo o montante que se retirou do fundo de reserva.
Então, vamos lá. Usos de fundo de reserva previsto na Convenção de Condomínio, certo? Existem na Convenção de Condomínio situações específicas para o uso do fundo de reserva. Quando não existe essa previsão, ou seja, a Convenção não prevê quais são as situações que o fundo de reserva pode ser utilizado, a gente precisa ratificar em assembleia, ou seja, eu preciso convocar uma assembleia e pedir permissão aos condôminos ou àquela assembleia para o uso do fundo de reserva. Vamos lá, votos e arrecadação de acordo com a fração ideal. Ou seja, lembrando, o fundo de reserva, ele é estipulado em assembleia e compõe a convenção do condomínio, através dos votos dos condôminos ali presentes naquela assembleia, e a arrecadação vai ser de acordo com a fração ideal de cada unidade, certo? Dentro daquele condomínio. Lembrando, a fração ideal é o valor total de área que cada condômino tem. Dependendo do montante do valor dessa área que o condômino tem, a taxa do fundo de reserva e a taxa de condomínio vai variar. Então, para conseguir uma nova arrecadação, como o fundo de reserva de obras, por exemplo, o síndico ele deve contar com a maioria simples para a sua aprovação. Vamos imaginar que o condomínio queira fazer um espaço gourmet dentro do condomínio. Essa é uma obra não essencial, uma obra não útil, certo? E aí o nosso síndico ele precisa fazer uma assembleia, convocar uma assembleia e, por maioria simples, essa assembleia deve aprovar ou não a criação desse fundo para custear essa obra do espaço gourmet, certo? Os inquilinos eles arcam com as despesas ordinárias, que são as despesas do dia a dia, água, luz e pagamento de funcionários. Essas despesas extraordinárias, como fazer o espaço gourmet, ela vai ser de responsabilidade do locador, do dono do imóvel, certo? Os condôminos, donos do imóvel, são os responsáveis por investir em melhorias, como pintura de fachada, obras de jardim, já que esse tipo de benfeitoria aumenta o valor do bem. Ela é uma obra voluptuária, uma obra de embelezamento. Quanto é preciso ter no fundo de reserva, certo? O que é? Qual é a quantidade ideal para se juntar em um fundo de reserva? Via de regra, se recomenda que a arrecadação seja de 3 meses o valor da receita total, ou seja, se o gasto da receita total for de 100 mil anuais, a gente se recomenda que a gente tenha uns 300 mil em caixa. Como exemplo, um condomínio que arrecada 50 mil por mês deve manter um saldo em conta de até 150 mil, certo? Porque o que acontece? Normalmente essas despesas que são imprevistas, elas são de grande monta, certo? E aí você precisa ter um valor decente dentro do seu caixa, do seu fundo de reserva, para sanar aquela situação de forma rápida e sem prejuízo para os condôminos. Mesmo que o teto do fundo de reserva já tenha sido alcançado, a suspensão da arrecadação deve ser descartada, ou seja, mesmo que se arrecade 3 vezes o valor da taxa de condomínio, a gente deve continuar com o fundo de reserva. E aí, mais para frente, pode se destinar para outras situações que o condomínio deseje incorrer. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero vocês até a próxima.